Olá, vamos continuar essa sequência da série O Cientista Espiritual André Luiz. Eu estou esses dias falando da mediunidade e corpo espiritual. Ele está dando uma série de informações de ciências muito avançada. Não pode ficar certo. Quem estuda mediunidade, como normalmente os espíritas costumam estudar mediunidade, eu garanto que é muito avançado. E os homens de ciência vão se debruçar, porque futuramente os homens de ciência vão estudar mediunidade. Não estuda ainda, porque ele não acredita no espírito. Como é que ele vai estudar mediunidade? Mas isso é questão de tempo. E nessa lição de hoje, que é a mediunidade espontânea. Eu peguei a lição 258, que ele vai falar sobre mediunidade espontânea. Eu fui dizendo como é que ele aproveita o sono para o início da mediunidade, esse trabalho, e agora ele vai trabalhar da mediunidade espontânea. Olha o que é que ele diz. Nesta fase primária, lá atrás, o espírito ainda na fase primária, que está desenvolvendo, está organizando o seu perispírito para esse trabalho profundo que a mediunidade vai lhe proporcionar, que a mediunidade é um salto no processo evolutivo imenso. Ele diz o seguinte: nessa fase primária do novo desenvolvimento, encontra-se, como é natural, ao pé dos objetos que ele toma interesse, que ele tem interesse. Ele fica ainda. O que o André Luiz vai dizer? É assim que o lavrador do repouso físico, retorna ao corpo espiritual, porque ele vai se desprender, vai ficar o corpo espiritual só com o espírito, ao campo em que semeia. O lavrador volta ao campo que semeia, entrando em contato com entidades que amparam a natureza. Então ele volta ao campo e ele vai entrar em contato com entidades que amparam a natureza. Olha como é interessante lá. É o fenômeno mediúnico que já está começando nele. O caçador volta para a floresta. O escultor regressa frequentemente no sono ao bloco de mármore que aspira a desentranhar a obra-prima. O cealeiro do bem volve à leira do serviço em que se lhe desdobra a virtude, e o culpado torna ao local do crime, cada qual recebendo de espíritos afins os estímulos elevados degradantes de que se fazem merecedores. Então você veja, é o que ele está dizendo, que ele vai fazendo isso vagarosamente. O lavrador volta lá para o campo, entra em contato com o espírito da natureza, mas todos os vão entrar em contato. O artista lá no bloco de mármore vai fazer, mas quem é do bem também vai voltar para a seara do bem e vai encontrar espíritos aí. E quem está ligado com o mal, com o crime, também vai encontrar agentes na mesma naipe de consciência dele. Consolidado semelhantes relações com o plano espiritual, está consolidando com o plano espiritual, por intermédio da hipnose comum, é uma verdadeira hipnose comum que ele está, começam na Terra os movimentos de mediunidade espontânea, porque você vê, não foi nada forçado, foi tudo espontâneo. Ele volta para o campo, volta lá para é espontâneo, ele está fazendo isto. Porquanto os encarnados que demonstrasse capacidade mediúnica mais evidente, pela comunhão menos estreita entre as células do corpo, ainda a comunhão, porque a célula do corpo físico e do corpo espiritual, ele vai precisar dessa comunhão entre as células do corpo físico e espiritual, em certas regiões do campo somático, passaram das observações durante o sono às observações em vigília. Ele agora vai fazer isso em vigília, que é o que o médium faz. Princípios fragmentários que acentuáveis com o tempo, conforme o grau de cultura que fosse exposta. Quanto menos densos os elos entre os implementos físicos e espirituais nos órgãos de visão, mais amplas possibilidades na clarividência, prevalecendo as mesmas normas para
a clarividência, paramodalidade e outras, no intercâmbio entre as duas esferas, inclusive a peculiaridade de materialização pelas quais os recursos periféricos do citoplasma, ao se condensarem no ectoplasma, de definição científica vulgar, exteriorizam no corpo carnal do médium na conjugação com as forças circulares do ambiente para a efêmera constituição das formas diversas. Ele está dizendo, quanto menos densos os elos entre o implemento físico e espirituais dos órgãos de visão, mais amplas a possibilidade, quanto da clarividência, da audiência, todo tipo de mediunidade, inclusive de efeitos físicos. Ele está dizendo porque vai fazer essa ligação e vai precisar haver um desprendimento entre as células somáticas e as células do corpo espiritual. Aí ele está dizendo, desde então iniciou-se o correio entre o plano físico e o plano extrafísico, mas porque a ignorância embotasse ainda a mente humana, os médiuns primitivos nada mais puderam realizar que a fascinação recíproca da magia elementar em que os desencarnados igualmente inferiores era aproveitado por via hipnótica na execução de atividades materialistas sem qualquer alicerce de rudimento pessoal. Ele está falando que aí esse início, mas esse início ele não tinha ainda capacidade de entendimento disso. E durante muito tempo sem capacidade de entendimento. Só mais recente é que ele vai pegar esse entendimento, que nós vamos falar lá na frente. Então ele está chamando na mediunidade espontânea para avançar. E essa mediunidade espontânea passa pelas fases mais primárias da mediunidade, lá da magia e assim por diante. Então, o que o André está trazendo, ele está querendo mostrar como é esse corpo perispiritual que vai ficar na marca, como é que fica durante o sono, depois no estado de vigília, como é esse desprendimento. Ele está trazendo informações que os homens de ciência vão futuramente pesquisar sobre isto. Até o próximo encontro nessa série, o cientista André Luiz.